Muito bom dia, galera do terceiro ano. Com muita alegria, com muito prazer que estamos iniciando mais um período de aulas remotas relacionado principalmente à disciplina de História. Para mim é uma alegria enorme, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Não é a situação, logicamente, que a gente gostaria, que a gente queria estar vivenciando neste momento. A gente queria mesmo era estar presente lá na escola, estar tendo uma interação próxima, mas infelizmente as circunstâncias do momento não nos permitem isso. E vocês estão vivendo um período decisivo na vida de vocês, não é isso? Vocês estão finalizando o terceiro ano, estão finalizando o ensino médio e esse ano, inclusive, é ano que vocês, pelo menos a maioria, irão fazer o Enem. Infelizmente, as nossas autoridades elas não adiaram a prova. Vai ter a prova sim esse ano. Então, cabe a cada um de nós nos prepararmos da melhor forma possível para poder fazer essa prova. E eu, enquanto professor de História, eu estou aqui me colocando à disposição de vocês para que eu possa ajudar a cada um de vocês da melhor forma possível. Caso alguém queira a minha ajuda, caso alguém esteja encontrando alguma dificuldade em algum conteúdo relacionado à história, vocês podem estarem me procurando que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá certo? Dito isso, nós vamos iniciar os nossos conteúdos da aula de hoje. Nós vamos iniciar o capítulo 4. Caso alguém queira acompanhar aí pelo livro, o livro Olhares da História Brasil e Mundo, os nossos conteúdos da aula de hoje vai se iniciar na página 77 e vai até a página 79. O tema do capítulo 4, ele é Brasil por fora da ordem oligárquica. Bem, para iniciar, eu gostaria que nós utilizássemos a nossa imaginação. Imagine que você mora em uma localidade, em uma região, e a sua principal fonte de renda, a sua principal fonte de sobrevivência é a prática da agricultura e também a criação de alguns animais. A região em que você habita, ela passa por alguns anos de seca, não chove, falta água e praticamente você não tem mais condições de sobreviver. E aí, conseguiu imaginar a situação? Que situação, né? Com certeza, a sua condição de sobrevivência não estaria muito boa neste cenário. Pois muito bem, era justamente por essa situação que a população do Nordeste, principalmente a população que habitava o interior nordestino, estava passando no início do século XX. Muitas pessoas não tinham do que se alimentar e sofriam com o descaso por parte dos seus governantes. Então, na aula de hoje, nós vamos ver o contexto histórico pela qual estava passando algumas regiões do Brasil no início do século XX. E essa situação precária, essa situação de miséria pela qual algumas regiões estavam passando, foi um cenário propício para o surgimento de algumas figuras que tiveram importantes atuações no início da Primeira República. Alguns, como Antônio Conselheiro, ganharam muito destaque, não é isso? Então, de início, nós destacamos que a ordem política implantada a partir da proclamação da República no Brasil revelou um caráter elitista daqueles que tomaram o poder e passaram a exercê-lo. Por que um caráter elitista? A gente pode destacar dois fatores. O primeiro fator está relacionado à questão do voto. Vocês se lembram que a Constituição Brasileira do ano de 1891 ela determinava que quem tinha direito ao voto era praticamente homens maiores de 21 anos e alfabetizados. E outro fator, para a pessoa poder, para o camarada ter o direito de votar, tinha que saber ler, saber escrever. O que é que isso significa? Significa que a maioria da população, a maior parte da população brasileira estava excluída do direito de votar, porque a maioria da população brasileira era formada de analfabetos, ou seja, ficavam excluídas
da questão de escolha dos seus representantes políticos. Então esse é um primeiro fator que mostra o caráter elitista. O segundo fator está relacionado à política dos governadores. Nós vimos que a política dos governadores foi um arranjo político criado a partir do ano de 1898 pelo governo Campos Salles. A política dos governadores foi um mecanismo que eles encontraram para a elite eleger os seus representantes. Ou seja, logicamente a elite ia eleger aquele representante que ia lutar pelos seus interesses e não para o interesse da maioria da população. Então esse é um outro fator que mostra o caráter elitista pelo qual, de certa forma, se revelaram as pessoas que passaram a exercer o poder aqui no Brasil após a proclamação da República. Bem, a gente destacou também que a manutenção dos latifúndios como fonte de poder econômico e político e as práticas trabalhistas que se assemelhavam à escravidão e o elevado número de analfabetos nas sociedades reforçaram a desigualdade entre as elites e a maioria da população. E essa situação ainda era mais acentuada nas regiões interioranas do Brasil, essas regiões que ficavam distantes dos grandes centros. A modernidade, o progresso, propagados pelos republicanistas, não chegaram à grande maioria dos brasileiros. Então, neste capítulo, nós vamos estudar algumas manifestações de caráter popular que ocorreram tanto nas grandes cidades, como no caso do Rio de Janeiro, como a gente vai ver a questão da revolta da vacina lá no Rio de Janeiro, mas também movimentos que ocorreram nos sertões do Brasil. E um desses movimentos que a gente vai ver é a chamada Guerra de Canudos e também a Revolta do Contestado. Esses movimentos a gente vai ver mais adiante. Então, esses movimentos, de certa forma, mostram que a população brasileira não assistiu os acontecimentos de maneira bestializada como teria ocorrido no dia da proclamação da República na visão de Aristides Lobo. Esses movimentos vêm a nos mostrar justamente isso, que a população resolveram se rebelar, lutar, principalmente por melhores condições de vida, por melhores condições de sobrevivência. Bem, outro ponto que a gente destacou é que, para além das grandes cidades litorâneas que se desenvolveram desde os tempos da colonização, o interior do Brasil era, no final do século XIX, um vasto território cuja população recebia pouca atenção por parte das elites governantes. Predominava em nossa sociedade, entre os intelectuais e a classe política dominante, a valorização da Europa e dos europeus. Esses europeus, a Europa, eram tidos como um estágio superior da civilização humana. Então eles valorizavam muito isso. E acontecia inversamente relacionado às questões sociais envolvendo o Brasil. Prevalecia o desprezo pelas tradições e pela formação étnica do nosso povo, derivadas da interação entre os africanos, os afrodescendentes, os indígenas e os europeus. Então, é uma característica marcante do período. A elite governante valorizava muito os europeus e a Europa. Isso ficou bem claro, inclusive, na questão relacionada à reforma das cidades. A cidade do Rio de Janeiro sofreu aquela grande reforma que a gente estudou no capítulo anterior, principalmente porque a elite governante do nosso país queria imitar as principais cidades da Europa. E naquela época, uma das principais cidades, uma das mais belas, uma das mais desenvolvidas, que inclusive é até hoje, era a cidade de Paris, capital da França. E a reforma pela qual o Rio de Janeiro passou foi justamente para poder, de certa forma, querer imitar a capital francesa.
Então, a diversidade cultural se manifestava de diferentes formas, adaptada às condições naturais de cada região. Assim, eram variados os hábitos alimentares e as formas de moradia, as relações com a natureza e as práticas religiosas. O Brasil ele é um país muito grande, é um país continental. Então, cada região do Brasil desenvolveu a sua forma própria de cultura. A gente pode observar muito isso na atualidade. A cultura que é desenvolvida aqui no Nordeste é um pouquinho diferente da que é desenvolvida lá no sul do Brasil. Tá ok? Em 3 eventos específicos, parcelas dessa população interiorana enfrentaram as forças sociais que desrespeitavam seus direitos. E nós vamos estudar nesse capítulo cada um desses eventos. Como eu já citei, a chamada Guerra de Canudos, a Revolta do Contestado e a Revolta da Vacina. Nós vamos ver como foi que ocorreu cada um desses movimentos. Bem, para iniciar falando sobre Canudos, a questão de Canudos, a gente precisa entender a atuação de Antônio Conselheiro, não é isso? O interior do Brasil vivia em condições muito diferentes daquelas das grandes cidades litorâneas e constituía um terreno fértil para o surgimento de líderes messiânicos. Eles não eram clérigos oficiais, ou seja, não pertenciam oficialmente à igreja. Seus ensinamentos combinavam tradições católicas com crenças populares, caracterizando uma religiosidade peculiar, identificada por alguns estudiosos como catolicismo rústico. Então a gente pode afirmar que o cenário de miséria, de pobreza, pela qual a maioria da população nordestina estava passando nesse período em que nós estamos estudando, de certa forma era um terreno fértil para o surgimento de figuras, pessoas que de certa forma levavam uma palavra de consolo, uma palavra de conforto para uma população muito necessitada. Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, foi um desses pregadores. Ele atuou no sertão dos estados da Bahia, Sergipe, Pernambuco e Ceará. O que é que ele pregava? O que é que ele fazia? Bem, ele pregava sermões, ele conduzia rezas e mobilizava comunidades para a construção de igrejas, para reformas e limpezas de cemitérios. Então ele atuava mais ou menos dessa forma aí. E desta maneira ele conseguiu, de certa forma, recrutar vários adeptos. De onde foi que surgiu a denominação conselheiro? Bem, essa denominação de conselheiro nasceu dos conselhos que ele dava aos seus seguidores. Geralmente esses seguidores eram homens e mulheres pobres, geralmente eram trabalhadores de latifúndios que viviam numa região castigada por longos períodos de seca. Então, geralmente essas pessoas, por passarem por esses problemas, encontraram na figura de Antônio Conselheiro um alento para os seus problemas. Aqui eu destaquei que por volta do ano de 1882, as andanças e pregações do Beato foram proibidas pelo arcebispo da Bahia, que seguia orientações da igreja para reprimir rituais e crenças que não fossem recomendadas pela Santa Sé e controlar quem agia em nome dela. Então, a partir de então, o conselheiro ele foi reprimido, porque a igreja considerava que ele não era uma pessoa que representava oficialmente essa instituição. E aí passaram a reprimir, proibir literalmente. Mas será que ele parou? Não. Na realidade, passados 5 anos sem que a atuação de Antônio Conselheiro enfraquecesse, o arcebispo recorreu ao presidente da província. Um outro fator importante a se destacar é que as tensões se agravaram no ano de 1893, quando Antônio Conselheiro e seus seguidores se rebelaram contra a cobrança de impostos pelas autoridades de Bom Conselho, que é um município localizado no sertão baiano. Eles queimaram em praça pública os direitos
aliás, os editais que regulavam os impostos e manifestaram-se contra a República. Aí é algo considerado muito grave para o período, porque a partir de então, Antônio Conselheiro e seus seguidores passaram a ser vistos como defensores da monarquia contra a República, que era algo considerado muito grave para o período. Tropas policiais baianas foram enviadas para combater a revolta e acabaram sendo derrotadas pelos sertanejos, pelo grupo de Antônio Conselheiro. Então, aí a gente vê algumas características, algumas das atuações de Antônio Conselheiro. Bem, além das tropas de repressão, a oposição a Conselheiro e seus seguidores também contavam com jornais. Deste modo, o ponto de vista daqueles que faziam a repressão ao movimento era sempre divulgado. É uma característica importante e a gente pode observar que a maioria dos jornais da época, se a gente for fazer um estudo mais aprofundado, eles eram contra a atuação de Antônio Conselheiro. E essa imagem, vamos dizer assim, de antirrepublicano, de um defensor da monarquia, foi muito divulgado no período. E é uma característica da imprensa, inclusive da atualidade. Quando ela quer engrandecer uma determinada figura, geralmente ela acontece. Ela consegue. Por quê? Porque a imprensa ela tem um poder de manipulação muito grande. Da mesma forma, quando ela quer, de certa forma, derrubar uma determinada figura, ela também consegue. Porque ela tem esse poder de manipular a grande massa. E foi isso justamente que aconteceu no período. Vários jornais da época, na época não tinha televisão, o principal meio de divulgação de notícias eram jornais impressos, divulgavam uma figura negativa, representavam uma figura negativa relacionada a Antônio Conselheiro e seus seguidores. Outro ponto que eu destaquei é que ainda no ano de 1893, Antônio Conselheiro e seus seguidores, que era um grupo muito grande, se instalaram em uma fazenda abandonada no sertão da Bahia, às margens do rio Vaza Barris. A partir de então, eles instalaram o Arraial de Canudos, como ficou conhecido o local para o qual afluiu uma enorme população sertaneja. Aliás, os estudiosos, os pesquisadores acreditam que no auge do Arraial de Canudos, a população do Arraial girava entre 25 a 30 mil habitantes. Se a gente for fazer uma comparação, é quase como se fosse a população do nosso município, São Raimundo Nonato, na atualidade, não é isso? Então era uma quantidade muito grande de pessoas que foram para aquela região em busca de melhores condições de sobrevivência. Porque, como eu destaquei, a região Nordeste passava por sérios problemas, inclusive muitas pessoas passavam fome, porque as suas atividades econômicas não estavam sendo desenvolvida na época, principalmente pela falta de chuva. Bem, aqui eu coloquei uma imagem que representa uma construção de uma casa que existiu lá no Arraial de Canudos. Essas construções do arraial era feita de pau a pique, ou seja, pau a pique é uma técnica de construção que usa trama feita de ripas, cipó, madeira com barro. E geralmente o telhado eles utilizam palha. Então é uma construção característica do período. Tá certo? Então a aula de hoje era isso. Na próxima aula nós vamos ver como Antônio Conselheiro e seus seguidores conseguiram desagradar os poderosos. Quem eram esses poderosos? Igreja, o clero no caso, governo do estado da Bahia, governo federal e os grandes fazendeiros. Como foi que eles conseguiram desagradar esses poderosos? E esses poderosos, de certa forma, se reuniram, se juntaram para poder destruir o Arraial de Canudos. Nós vamos ver na próxima aula, tá certo? Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem estarem tirando comigo a partir de agora, tá certo? Espero que tenham compreendido o conteúdo. Até a próxima.